Boa noite a todos. Nós estamos novamente juntos, iniciar as nossas atividades do movimento de preparação para o Examinar 2025. E os convidados já estão aí na tela: Marcelo Neyer e Edson James. Marcelão, você que vai comandar, fique à Beleza. vontade. Tá, obrigado, Geraldo. Eu vou me apresentar rapidinho, passo a palavra para o James, daí a gente já começa. Então, eu sou o Marcelo Nery, para quem não me conhece, sou aqui de Curitiba, passando frio hoje. Só para constar, domingo estava 30 graus, hoje está 12, 13, então está bem frio aqui, chuva e tudo mais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre corrida hoje. Ali a gente tem 10 ícones ali para a gente trabalhar. Acho que vai ser bem tranquilo e com a participação de vocês aí vai ser bem proveitosa nosso tempo aí. James? Boa noite a todos, Edson James, muito bom rever a todos os amigos, né? São Paulo, do Brasil, desejar muito boa sorte nesse curso, nessa caminhada, né? Nessa construção de conhecimentos, né? Que a gente aprende juntos, né? E nessa noite mais uma etapa aí das provas de pistas. Valeu, Nélio. Neyer, Beleza. uma questãozinha técnica, não esquece de ativar o som na hora que você Sim, estiver com a ferramenta de compartilhamento aberta. beleza. Eu vou pôr para compartilhar minha tela aqui e daí já vamos ver se vai dar tudo certinho. Vamos ver essa tela aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela do e-learning? Perfeito. Só aí, quem não está vendo sou eu agora. Ó, eu vou fazendo aqui pelo e-learning, se qualquer coisa que sumir, alguma coisa, vocês podem me falar, tá bom? Então tá, então vamos começar então pela abertura. Vou fazer aquele esquema de sempre, a gente passa o vídeo, conversa rapidinho, se tiver questão a gente já debate sobre a questão, tá bom? Ops, tá em duas vezes aqui, eu vou botar no normal aqui. Foi. Neste módulo, apresentaremos os fundamentos de corridas em pista, estrada e corta-mato. Explicaremos também o papel e o dever dos vários oficiais que têm funções de fiscalização e arbitragem das corridas e as regras aplicáveis. É de notar que se aplicam os mesmos procedimentos em competições em pista, mesmo que as corridas sejam conduzidas numa superfície sintética, cinza, de relva ou qualquer outro material adequado. Em unidades posteriores deste curso, olharemos para as regras específicas e o funcionamento de corridas de barreiras, de obstáculos e de estafetas. Aqui vamos abordar os princípios que se aplicam a todas as corridas. Então aqui a gente já teve umas questões que eu gostaria de falar com vocês, que é a questão do português de Portugal, né? Até a Claudinha mandou no grupo lá um dicionário, aconselho que vocês dêem uma olhadinha lá, porque foi construído num outro momento, mas com base nesse mesmo material aqui. Então vejam que lá as corridas podem ser numa superfície sintética, que está igual ao nosso, de cinza, que a gente costuma falar uma pista de carvão, né? Ou de qualquer outro, de relva, ou seja, de grama, né? Ou de qualquer outro material adequado. Então, eu gostaria de chamar atenção para esse aqui, só o único detalhe que, que chamou atenção aqui. Alguém tem alguma dúvida? Nair, só uma questão Oi? técnica. Dá uns dois toquezinhos de Ctrl mais para o texto Ah, tá ficar muito um pequeno? pouquinho. Tá muito pequenininho. Quer que eu volte lá ou tá bom? Ou... Ah, estamos no começo. Aí a Tá, gente faz o teste. é que falou ali só de cinza, relva, acho que era a É. única coisa que chamou atenção Dá aqui. dá um Ctrl mais só para a gente ver o texto um pouquinho maior. Ctrl mais. Cadê? Mais um? Mais um. Aí, beleza. Tá, Prossiga. beleza então. Bora lá.
Além do equipamento da partida e da chegada das corridas e do usado especificamente para as corridas de barreiras, corridas de obstáculos e de estafetas, a lista de outros equipamentos necessários para as corridas é bastante pequena. Um conjunto de pequenos cones ou prismas móveis, 50 mm x 50 mm e até 15 cm de altura, para ajudar a identificar a linha de quebra para as estafetas de 800 metros e 4 x 400 m. Cones ou bandeiras para colocar na linha da pista interna na curva, caso qualquer rebordo seja removido para concursos, e no desvio para a vala com água da corrida de obstáculos e para qualquer partida dividida em corridas de fundo. Um anemómetro para medir a velocidade do vento em corridas até 200 metros inclusive. No caso de provas realizadas em climas quentes, equipamento para uma estação de água e esponjas a ser colocada no meio da reta oposta à meta. Aqui eu tenho uma questão que eu gostaria de falar para vocês. Bom, vocês viram que tem pouco material, assim, pista pensando em pista, não em barreira, não em obstáculo, nada. Então, assim, materiais são poucos, né? Então, ele fala ali que temos os prismas, os cones, né? Que é justamente para quando a gente está tendo uma prova que foi tirada a borda interna, ou às vezes uma pista que não tem, só para a gente deixar bem certinho marcada ali a borda interna, né? E ele fala que ele tem que ter 5 centímetros, né? De base. Então, veja que o próprio desenho deles também já não está de acordo ali com o que foi falado, né? Aqui eu queria chamar atenção para esse desenho, que, veja, quando a gente tiver que colocar um cone, e ele é maior do que os 5 centímetros, então a gente sempre deixa ele em cima da linha do mesmo jeito que está a borda interna, como se ela existisse. E aí, se tiver aqueles cones grandes que coloca em rua, que a gente usa em escola, alguma coisa assim, aí deixa ele... Será que eu consigo riscar aqui? Seja removido para... Tem um negócio de riscar aqui, Geraldo? Será? Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente deixaria ele para dentro aqui da pista, nunca fazendo ele invadir a raia pro atleta, tá? Então é um detalhe só que chamou atenção ali, tá? Mas assim, também não vi muita coisa. James, tem alguma coisa a acrescentar? Com relação aos cones, ali quando a gente monta no 3.000 as provas com obstáculos, né? Que daí põe aquele monte de cones também fazendo, né? Daí tem que ter uma atençãozinha ali para realmente fazer isso, né? Deixar sempre o cone nunca no limite para dentro, sempre ali no máximo até a borda, né? Da raia, né? Beleza. Então, vamos lá. E como é que eu saio agora esse troço aqui? Vai. Saiu. Você sai na caixinha de ferramentas. E Na como é caixinha que eu de tiro Na caixinha de ferramentas você tem a borracha. É isso Aí que eu você preciso. consegue apagar. Borracha. Isso, vai ali, Ah, mas ó, que chique. aí volta lá e Agora joga a caixinha de fecha. ferramentas fora. Então tá bom, agora peguei o jeito aqui. Então tá. Alguém, alguma questão? Então vamos tocar aqui a pista. Abaixo são apresentados os princípios básicos aplicáveis a uma pista de corrida. O comprimento padrão de uma pista de corrida em estádio é de 400 metros. É composta por duas retas paralelas ligadas por duas curvas de raio igual. Há pelo menos uma das retas, geralmente a reta da meta, que se estende em linha reta, no sítio onde começa a segunda curva, para permitir a realização das corridas de 100 metros e 110 metros. Pelo menos nas curvas, a pista individual interior deve ser delimitada por um rebordo. Em todas as corridas que tenham pelo menos uma curva, a direção de corrida deverá ser feita para a esquerda e por dentro. É de lembrar que, desde que as observações necessárias tenham sido feitas e que haja as instalações disponíveis, as corridas planas podem ser realizadas em qualquer direção, quer na reta da meta ou na oposta à meta. As pistas individuais devem ser numeradas da esquerda virada para a direção de corrida. Em todas as corridas até 400 metros inclusive e em todas as partes das estafetas de 800 metros e 4x400m, realizadas em pistas, deve ser atribuída uma pista a cada atleta com 1,22 metros de largura. A largura de uma pista individual é definida desde a borda externa da linha da pista à esquerda do e atleta até à borda externa da linha da pista à direita do e atleta.
Será muito importante recordar isto mais tarde, quando se abordarem as regras das corridas. Todas as linhas de pista devem ser brancas e devem ter 50 mm de largura. A distância de cada corrida é medida a partir da borda da linha de partida mais longe da chegada, até à borda da linha de chegada mais perto da partida. A medição do comprimento de uma pista é feita da seguinte forma. No caso da pista interior, 30 cm para fora do rebordo. No caso de todas as outras pistas, 20 cm para fora da borda externa da linha de pista esquerda. Então aqui a gente tem a questão do português de Portugal já pegando forte bem no nosso dia a dia, né? Veja, eles falam tem 8 pistas. A gente só viu uma pista, eles viram 8 pistas, né? Então são as raias, tá? Então só para a gente não confundir na hora do exercício, na hora do entendimento ali, tá? Então deixa eu só pegar o desenho ali de novo, a gente aqui temos então aqui a gente tem duas retas, né? Uma reta anterior oposta à outra, como ele disse, duas curvas de mesmo raio, e a direção da corrida sempre com o lado esquerdo do atleta para dentro. Então ela vem deixa eu pegar a setinha aqui para a gente fazer de novo. Não, agora não consigo. Tem que clicar de novo? Ô, Geraldo. Achei. Então a corrida sempre venha nesse sentido. Não importa que lado a gente vai estar, mas sempre vai estar nesse sentido, tá? Beleza? Ou seja, a gente pode ter até, digamos que aqui é a chegada principal. Como ele falou ali, dependendo das condições e tal, a gente pode realizar uns 100 metros, por exemplo, na reta oposta, dependendo das condições e de alguma situação específica, tá? Pode acontecer. Tá? Tem que levar toda a parafernália lá para o outro lado, tá? A questão da medição que eles falam, vejam que aqui ele fala do rebordo, né, que é a borda interna, né? Ele não está deixando ela em cima da pista, da linha, então a gente colocaria ele bem em cima da linha aqui, tá? Para marcar bem a borda interna. A marcação a medição da pista, né? Na raia 1, por regra, 30 centímetros para dentro, e aí faça toda a medição 30 centímetros. Nas outras raias, 20 centímetros para dentro e faça a medição dali, tá? E o prolongamento da reta principal para que possa fazer a largada do 110 também, tudo marcadinho ali, tá? James, se quiser complementar, esqueci alguma coisa? Acho que é isso, tudo certo. Então tá bom. Alguma questão? Então vamos lá. Pergunta 1. Verdadeiro ou falso? Em corridas que tenham pelo menos uma curva, a direção da corrida deverá ser feita para a esquerda e por dentro. Para a esquerda e por dentro. Fica meio estranho essa questão do português deles, mas pelo que eu entendo que ele diz, com o lado esquerdo para dentro. E por dentro seria raia 1. Né? Então eu acredito que seja isso. Tá? Aqui, acredito, a gente acabou de falar, inclusive, aqui eu vejo como verdadeiro. Alguém discorda alguma coisa? Mas acho que não tem muita discussão aqui, né? Vou passar aqui para a gente. Então não tem erro, tá? Braço esquerdo para raia 1 e bora. Esse é o sentido da corrida. Pergunta 2. Verdadeiro ou falso? As corridas realizadas apenas em partes retas de uma pista podem ser feitas para o lado esquerdo ou direito no interior da pista. E aí? Neyer, eu já vou dar um toque para você, porque eu estou vendo o chat. Está todo mundo Eu não estou vendo. respondendo. Eu não estou vendo o chat. Estou dando retorno para você. Está todo mundo respondendo verdadeiro ou opção A. Tá, então, obrigado, Geraldo. Isso aí ajudou bastante. Isso aí. Então, se a corrida for realizada apenas em retas, a gente pode fazer a inversão.
Lembrando que quando é corrida, só adiantando um pouquinho, isso totalmente em retas, até questão de invasão de raia, desde que não atrapalhe ninguém, é permitido, tá? Só para adiantar um assunto que a gente vai falar. Pergunta 3. A distância de uma corrida deve ser medida a partir da borda da linha mais próxima da linha de chegada até a borda da linha de chegada mais longe da linha de partida. Isso aqui a gente vai dividir em duas aqui, ó. É medida a partir da borda da linha mais próxima da linha de chegada até a borda da linha de chegada mais longe da linha de partida. Precisa esclarecer melhor isso aqui ou vocês conseguiram pegar? Já tenho 3 falsos. Falso, falso, falso. Está Fechou. todo mundo gostando da falsificação. Mas tá falso mesmo para mim. Pra mim É, também. eu, É o contrário, né? É o é o- contrário, na verdade, né? Ufa. A gente falando aqui vai que ele dá ao contrário lá. Então tá, é justamente ao contrário, senão você ia estar fazendo 100 metros ali, 110. 100 metros mais 5 100 centímetros. metros e 10, e 105. 5 ou 10 ali, né? É. Dependendo se tivesse Porque incluindo uma ou outra ali. 5, 10. 100 metros e 5 centímetros, exatamente. Então vamos ver a próxima. A distância de uma corrida deve ser medida a partir da borda da linha da partida mais próxima da linha de chegada até a borda da linha de chegada mais próxima da partida. E aí? Opa, verdadeiro, verdadeiro. 2 verdadeiros aqui. Já E pintou o aí, James? O que verdadeiro. você me diz? Verdadeiro também. Também acho que é verdadeiro. Todo mundo no verdadeiro. Então, boa. Show. Olha, matamos esse aqui, ó. Show. Esse era o 3, né? Vamos pro 4, então. Os tipos de pistas. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. As corridas em pista mais comuns são realizadas numa pista padrão da seguinte forma: os 100 metros e os 100 metros e 110 metros de barreiras, na pista reta. Os 200 metros, à volta da segunda curva até à linha de chegada. Os 400 metros de barreiras e os 4x 100m de estafetas, à volta da primeira e segunda curvas até à linha de chegada. Os 800 metros, à volta da primeira curva e em pistas e completando depois o resto da primeira volta e toda a segunda volta fora das pistas. As estafetas de 4x 400m, em toda a primeira volta e à volta da primeira curva da segunda volta em pistas e completando depois o resto da segunda volta e o conjunto da terceira e quarta voltas fora das pistas. Os 1500 metros, sempre fora das pistas, quase desde o início da reta oposta à meta até à linha de chegada e de seguida, 3 voltas completas. Os 5000 metros, sempre fora das pistas, desde o final da reta oposta à meta até à linha de chegada e de seguida, 12 voltas completas. O 10.000 metros, sempre fora das pistas, começando no final da chegada e fazendo 25 voltas completas. Abordaremos as circunstâncias mais incomuns da corrida de obstáculos na unidade específica dessa prova. Alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Então vamos lá. Quais as corridas são realizadas numa pista reta? Essa aqui pode ter mais de uma certa. O que vocês acham aí, pessoal? Aqui não tem muito o que fazer, né? 100, 110 e 100 com barreiras, né? Acho Aqui que estão me ninguém respondendo A, tem B e dúvida. C. Já Show. tenho Resolvido. 1, 2, 3, 4, 5. A, B e C. Aqui Menos. não tem muita dúvida aqui, né? Aqui todo mundo vai acertar. O pessoal é fera demais. Que corridas são realizadas entre a segunda curva e a linha de chegada? Entre a segunda curva, pensando que a primeira curva é a da largada do 400 metros, tá? Então, B, B. Já tenho 3 Bs. aqui também acho que não vai ter. B, Vamos B, ver. B, B, B. Todo mundo no BBB. Fechou, duzentão. Beleza.
Quais corridas são realizadas à volta da primeira e segunda? Assim, quando eu estava estudando por esse material, eu pensava assim, que corridas são realizadas dando a volta na primeira e segunda curva até a linha de chegada, né? Passando pela primeira e segunda. Eu consegui entender melhor, de repente pode ajudar alguém essa dica aí. Então, quais corridas vão correr nas duas curvas? Praticamente é o que está dizendo aqui. Aqui também tem 3 respostas. BCD, já pintou 3 opções BCD. Boa, boa. É isso aí mesmo. Acho que Isso não tem tudo. dúvida ali, né? Não. Fácil. Que corridas são realizadas dando a volta da primeira curva em pistas nas raias, completando posteriormente o resto da primeira volta e toda a segunda volta sem raias, sem pistas. Então, qual que a gente só vai correr a primeira curva nas raias? Alguém acha alguma coisa diferente que do 800? C, tá tudo certo aqui. Maravilha. Só afiadíssimo aqui. Quais corridas são sempre realizadas nas raias, sem raias, ao correr desde o início da reta oposta, diretamente até a linha de chegada, e em seguida dar 3 voltas completas? Então é no início da reta oposta, não é no final da reta oposta. Mas a gente mata essa aqui por causa das 3 voltas completas, né? C. Fechou? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Agora estamos entrando em locais mais técnicos assim da pista, mas a gente explica, não tem problema. Que corridas são sempre realizadas em raia livre e começam no final da reta oposta, diretamente até a linha de chegada e em seguida 12 voltas completas. Aqui, esse final da reta oposta seria a largada do 200, mais ou menos, naquela região. Tudo D aqui. Fechou. O pessoal tá craque, cara. Não. E rápido, né? Dessa vez, olha, hoje ninguém tá com medo de teclar. Que corridas são sempre realizadas em raia livre, começam no final da reta de chegada, ou seja, na chegada ali, e em seguida 25 voltas completas. D. Já tenho 5, 6 D aqui, todo mundo D. Então, hoje não. Esse simulado tá muito fácil. Na prova talvez seja mais difícil. Achando que a gente precisa pedir um pouquinho mais de vigor nesses. Eu acho que vai ter umas mais complicadinhas mais para frente. Vamos ver, né? Vamos ver. Aqui estão posições dos oficiais, exceto para a partida e para a chegada, usadas durante as corridas. 1 ou mais árbitros de pista ou árbitro de fora do estádio, no caso de provas de estrada de corta-mato. O árbitro deve certificar-se de que as regras e os regulamentos são respeitados. Tomar decisões que façam cumprir as regras com base nas suas próprias observações do parecer de um fiscal. Fiscalizar qualquer protesto verbal feito que lhe tiver sido feito. Tomar decisões sobre quaisquer questões que surjam durante a competição, para as quais não há regras ou regulamentos previstos. Tomar a decisão sobre as colocações numa corrida, mas só se os juízes nomeados não conseguirem chegar a acordo. Verificar todos os resultados finais. Lidar com quaisquer pontos disputados. Avisar com cartolina amarela ou desclassificar com cartolina vermelha qualquer atleta que seja culpado de conduta imprópria ou antidesportiva ou de infringir certas regras. Avisar ou retirar qualquer pessoa da competição ou de áreas relacionadas que esteja a agir de forma imprópria ou antidesportiva ou que esteja a prestar assistência ilegal aos atletas. Certificar-se de que o anemómetro para provas de pista está corretamente colocado. O árbitro também pode reconsiderar qualquer decisão com base nos elementos de prova disponíveis, desde que a nova decisão ainda seja aplicável. Caso pense que surgiram circunstâncias tais que exija a recorrência à Justiça, declarar uma prova ou qualquer parte dela como nula, devendo ir novamente a concurso, seja nesse momento ou mais tarde, no mesmo dia ou depois. 1 ou mais fiscais. Os fiscais devem atuar como assistentes do árbitro. Posicionar-se conforme o indicado pelo árbitro para observar as corridas. Fazer uma queixa ao árbitro, caso detetem uma infração das regras.
Supervisionar as zonas de transmissão nas estafetas. É de notar que os fiscais não têm autoridade para tomar decisões, podendo apenas relatar alguma situação aos árbitros e ajudar a garantir que as regras sejam cumpridas nas estafetas. Um ou mais pontuadores de voltas. Os pontuadores de voltas devem registar as voltas concluídas pelos atletas em corridas com mais de 1.500 metros. Em corridas de 5.000 metros ou mais, registar os tempos das voltas de cada atleta, não mais do que 4, exceto em provas de marcha, onde podem ser 6, que lhes foi atribuído, e pelo árbitro. Manter na linha de chegada uma apresentação das voltas restantes a concluir pelo líder da corrida. Dar o sinal aos usuários da volta final de cada corrida, geralmente com o toque de um sino. Note que a apresentação das voltas não deve ser alterada em nenhuma volta até que o líder entre na reta da chegada. O operador de anemómetro, a menos que o anemómetro seja operado automaticamente pela equipa de photo finish. O operador do anemómetro deve verificar a velocidade do vento na direção de corrida, em todas as provas até 200 metros inclusive. Alguma questão? Alguém tem alguma dúvida aqui? Algum termo falado em português de Portugal que o pessoal não entendeu? Então, vou tocando aqui. Uma questão aqui. Quais das seguintes tarefas são de responsabilidade do árbitro de pista? Lembrando que aqui, quando ele fala árbitro de pista, ele está querendo falar o que a gente chama aqui de árbitro geral, tá? Nas nossas competições, o árbitro geral, tá? Certificar-se de que as regras e os regulamentos são respeitados. Tomar decisões sobre casos não abrangidos pelas regras. Tomar decisões sobre situações que acontecem desde o início da corrida até a cerimônia da vitória. Já vou adiantando, essa cerimônia da vitória é bem aquela parte que ele fala que ele pode reconsiderar a decisão enquanto ela ainda possa ser alterada. Que uma vez que teve a cerimônia da vitória, a gente já não pode mais alterar. Tomar decisões sobre os lugares, as chegadas, né, os lugares da corrida, mesmo se os juízes nomeados concordarem uns com os outros. Reconsiderar uma decisão com base em elementos que sirvam de prova, por exemplo, um vídeo. Tomar decisão de repetir uma determinada eliminatória de uma série de qualificação ou de uma final apenas com parte dos atletas concorrentes, não considerando os desclassificados. Rejeitar a informação dada pelos pontuadores de volta sobre as voltas restantes dos atletas. E aí, já temos alguma coisa no chat? Eu tenho uma resposta e não incluiu a opção F. Botou Deixou A, B, todas? C, D, E, G. Fez isso. Agora teve quem respondeu apenas a D. Apenas a D. É. Aqui pode ser mais de uma. Quem respondeu apenas a D, quiser colocar mais. Opa, mais uma, duas, Ah. menos a F. Tem Menos a três F. nesse formato. Tá. Opa. James, quer fazer Menos algum a D comentário? também, Geraldo. Aí alguém responde D e F não. Aí D e menos F não. F. Beleza. Vamos ver. Vamos ver então. Exatamente. Certificar-se que as regras e os regulamentos são respeitados, óbvio, né? Tomar decisões sobre os casos não abrangidos pelas regras, acontece. Tomar decisões que acontecem desde o início da corrida até a cerimônia da vitória, sim. Reconsiderar uma decisão com base em elementos que sirvam de prova, sim, aí até a cerimônia da vitória, porque passou isso, daí já acabou. Rejeitar a informação dada pelos pontuadores de volta sobre as voltas restantes dos atletas. O árbitro, ele tem que ver a prova do começo ao fim. Tem que fazer a anotação de todas as voltas, se possível, de todos os atletas, se não daqueles primeiros, às vezes tem muita gente, mas pegar, tá contando a volta sempre do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, saber quem são, porque o pessoal pode acontecer de dar algum erro na contagem de voltas, e aí tem mais um para fazer a contagem. Por isso que o árbitro geral está sempre isolado, vendo a corrida de longe, porque também tem essa responsabilidade. E depois tem que pegar a chegada ainda, né?
Eu vou voltar ali naquelas que estão erradas só para a gente ver, tá? Que era essa aqui. É tomar a decisão de repetir uma determinada eliminatória ou uma série de qualificação ou de uma final apenas com parte dos atletas concorrentes não considerando. Aqui o que está errado é a final, não pode a final, tá? E aqui está errada porque tomar decisões sobre os lugares da corrida, né, da chegada, mesmo se os juízes nomeados concordarem uns com os outros. Então, se ninguém tem dúvida, tá tudo bem. Agora, a não ser que seja uma coisa muito gritante. E se ficarem na dúvida, quem vai fazer a decisão, de chegada, é o árbitro geral. Não sei se o James quer comentar alguma coisa. Na prática, né, nas competições, né, naquela correria e trazendo para os nossos estados ou para até as próprias competições da CBAT, às vezes a gente está resolvendo alguma questão da série anterior, né, e já está rolando outras coisas, né, e o árbitro, o geral de corridas, ele tem que estar atento a tudo isso, né, então é uma série de funções, né. Joga nas 11, como diz, né? Beleza. Vou passar aqui se alguém tiver alguma consideração. Abordamos agora os aspectos das regras aplicáveis às corridas e à marcha, além das regras de marcha que são abordadas num curso diferente. Estas regras devem ser cumpridas pelos oficiais que, em caso de infração, devem fazer uma queixa, no caso dos fiscais, e tomar uma decisão, no caso do árbitro. Infrações nas pistas individual. Nas corridas, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Devem, no caso das corridas, correr só nas pistas individuais, permanecendo na sua própria pista do início ao fim. No caso de corridas, correr durante tempo parcial em pistas, permanecendo na sua própria pista desde o início até a conclusão da parte da corrida feita dentro das pistas. No caso de corridas ou parte de qualquer corrida que não seja executada em pistas, não pisar ou correr sobre ou dentro do rebordo interno, ou qualquer linha branca que esteja a substituir o rebordo. É importante lembrar aqui o que mencionámos anteriormente sobre a definição da pista do atleta, que inclui a linha de pista direita, mas não a esquerda. Isto significa que se um atleta pisar ou entrar na linha de pista à sua esquerda, estará a infringir as regras e se isso for detectado, será desclassificado. Mas há algumas exceções importantes a esta regra que podem evitar que um atleta seja desclassificado por infração de pista. Se um atleta for empurrado ou forçado por outra pessoa ou objeto a pisar ou correr para fora da sua pista, ou quando não esteja a correr em pistas, pisar ou entrar na linha do rebordo limite. Se o atleta correr para fora da sua pista, de ambos os lados, ou para fora da linha de rebordo limite, numa prova em reta. Se o atleta correr para fora da linha da pista mais para fora ao passar a curva. Se em qualquer corrida em pistas, um atleta tocar uma vez na linha à sua esquerda, ou no rebordo ou linha que marca a borda aplicável numa curva. Se em qualquer corrida, ou em qualquer parte de uma corrida, não realizada em pistas, pisar uma vez ou completamente o rebordo, ou a linha que marca a borda aplicável numa curva. Em qualquer um destes casos, se o atleta não ganhar qualquer vantagem substancial, nenhum outro atleta for empurrado ou obstruído para impedir o seu progresso, então o árbitro não deve desclassificar o atleta. No entanto, se for adquirida uma vantagem substancial, ou houver obstrução ou houver mais do que uma infração numa corrida, feita pelo mesmo atleta, o atleta deve ser desclassificado e na mesma. Finalmente, é importante lembrar que, em corridas com várias rondas, só possível que um atleta faça uma infração da linha da pista numa curva uma vez durante todas as rondas de uma prova, sem ser desclassificado uma segunda infração resultará na desclassificação desse atleta, seja na mesma ronda ou noutra da mesma prova. No caso das corridas de estafetas, qualquer segundo passo feito por um atleta que seja membro de uma equipa, independentemente de ter sido cometido pelos mesmos ou por diferentes atletas, irá resultar na desclassificação da equipa, seja na mesma ronda ou noutra ronda da mesma prova. Em provas combinadas, um atleta só deverá ser desclassificado por causa de mais de uma infração se ocorrer isso durante a mesma corrida. A infração não é acumulada com outras infrações cometidas dentro da mesma prova combinada. Obstrução.
Os fiscais e os árbitros devem estar atentos e considerar cuidadosamente quaisquer obstruções que ocorram durante qualquer corrida. De seguida, devem aplicar as seguintes regras nos casos em que um atleta é empurrado ou obstruído de tal forma, durante uma prova, que a sua continuação para a frente seja impedida. Se o empurrão ou a obstrução for considerada involuntária ou não for provocado por outro atleta, mas por outro motivo qualquer, como por um oficiais, ou outra pessoa, ou por um equipamento que caia na pista ou no percurso, o árbitro pode decidir, se considerar que a continuação do atleta ou da equipa tiver sido seriamente afetada, que a corrida deve ser realizada novamente ou, se tratar de uma prova com rondas posteriores, fazer com que o atleta ou equipa afetada avancem para a próxima ronda. Neste caso, não é necessário que qualquer outro atleta seja desclassificado. Se o empurrão ou a obstrução for considerada como tendo sido provocada por outro atleta de forma intencional ou imprudente, o árbitro pode desclassificar esse atleta, ou a sua equipa, no caso de estafetas, e se considerar que a continuação do atleta ou da equipa tiver sido seriamente afetada, pode decidir que a corrida deve ser realizada novamente ou, se tratar de uma prova com rondas posteriores, fazer com que o atleta ou equipa afetada avancem para a próxima ronda. O empurrão deve ser entendido como contacto físico com outro atleta ou atletas que resulte numa vantagem injusta ou em lesões ou danos provocadas neles ou, consequentemente, noutro atleta ou atletas. Há duas questões importantes a ter em conta nesta situação. Ao decidir realizar uma nova prova, o árbitro pode fazê-lo para alguns, mas ou todos os atletas da corrida original, à exceção de qualquer atleta desclassificado Não é obviamente possível, no caso de uma final, optar por realizar a prova novamente com apenas alguns, mas dos atletas. Em ambas as situações, o atleta afetado deve normalmente ter completado a corrida com um esforço autêntico, ou seja, genuíno. Marcas. Nas corridas, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Não devem colocar marcas ou objetos ao lado da pista para os ajudar. A única exceção é a permissão para as provas de estafetas para o caso das transmissões, que serão abordadas noutra unidade deste curso. Os fiscais ou árbitros deverão indicar aos atletas que removam quaisquer marcas ou objetos que vão contra esta regra. Se o atleta não o fizer, os oficiais devem retirá-los. Se um atleta tiver um mau comportamento, o árbitro tem a opção de avisar, cartolina amarela, ou desclassificar, cartolina vermelha, por conduta imprópria. Sair do trajeto ou do percurso. Nas corridas em pista, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Não devem, depois de sair voluntariamente da pista, exceto para recuperar validamente um testemunho das estafetas, tentar voltar a entrar na corrida. Nas corridas em estrada, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Não devem deixar o percurso marcado, a menos que o seja permitido fazer e com supervisão de um oficial. Caso abandonem o percurso nestas circunstâncias, devem fazê-lo de forma a percorrer a menor distância possível. Nas corridas de corta-mato, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Não devem deixar o percurso marcado e, se o fizerem, devem percorrer a menor distância possível. Se algum atleta infringir estas regras, deve ser desclassificado pelo árbitro. Sumário. Os fiscais devem estar atentos durante toda a corrida para garantir que nenhuma dessas regras seja infringida. Se virem alguma coisa, devem relatá-lo ao fiscal-chefe ou ao árbitro. Se o árbitro achar que alguma das regras foi infringida, deve desclassificar o atleta S. Alguma questão? James, quer falar alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo. Então, beleza. Só resumindo aqui o que ele falou, a gente vai pelo bom senso, né? Então, se a gente vê que, puxa, o pessoal esbarrou sem querer, pô, a gente viu ali, não, aí o atleta que foi esbarrado reclama alguma coisa assim, não, foi sem querer, toca o barco. Aí a gente vê que é uma situação mais incisiva, que tem um atleta que tá cutucando, tá batendo, tá procurando ali o contato, até para se fazer de vítima também, a gente também fica de olho, os fiscais ali estão ali para ajudar, e a gente toma atitude também, né? Então, assim, sempre no bom senso, não é assim, saiu da pista, aí pronto, tá fora. Não é assim, por que que ele saiu, o que foi que aconteceu, tá? Vamos para as questões, aqui tem bastante questão, vamos ver. Durante as corridas, quais dessas regras os atletas devem cumprir? No caso das corridas, correr só nas raias individuais, permanecendo na sua própria pista do início ao fim.
No caso de corridas, correr durante tempo parcial em pistas, permanecendo na sua própria raia, desde o início até a conclusão da parte da corrida feita dentro das raias. No caso de corridas ou parte de qualquer corrida que não seja executada em raias, não pisar ou correr sobre ou dentro do rebordo interno, da borda interna ou qualquer linha branca que esteja a substituí-la. O que vocês acham? O que temos lá, Geraldo? Pintou uma. Todas estão corretas. Tudo bem, isso aí. Também não tem muita dúvida aqui. Quais são as exceções às regras que escolheu em um, que podem evitar que o atleta seja desclassificado por uma infração? Ou seja, ele infringiu a regra, ele saiu da pista, ele pisou na linha proibida mais de uma vez. O que é que pode evitar que ele seja desclassificado? Se um atleta for empurrado ou forçado por outra pessoa, ou objeto a pisar ou correr para fora da sua pista, ou quando não esteja a correr em pistas, pisar ou entrar na linha de rebordo ou limite. Se o atleta correr para fora da sua raia, de ambos os lados, ou para fora da linha da borda interna, numa prova reta, sem perturbar nenhum outro atleta. Se o atleta correr para fora da pista mais para fora ao passar a curva, sem perturbar nenhum outro atleta. Se em qualquer corrida realizada em raias, ou qualquer parte da corrida realizada em raias, um atleta toca uma vez na linha à sua esquerda, ou na borda interna, ou linha que marca a borda interna aplicável numa curva. Se em qualquer corrida realizada em raias, ou qualquer parte da corrida em pistas, pisar uma vez ou completamente a linha ou o rebordo que marca a borda aplicável numa curva. Ou se em qualquer corrida ou qualquer parte de uma corrida não realizada em pistas, pisar uma vez ou completamente o rebordo ou a linha que marca a borda aplicável numa curva. E aí? Eu tenho uma Temos resposta. Uma resposta, duas, todas verdadeiras. Três, tá todo mundo respondendo todas. para mim, James concorda com todas? É. Uhum. Eu A, B, também C, concordo. D. Teve alguém que respondeu A, B, C, D, então ele excluiu E e F. Se em qualquer corrida realizada em pista, nas raias, pisar uma vez ou completamente a linha, a gente vai entender a linha interna, né? Uhum. Ou o rebordo que marca a borda aplicável numa curva. Se ele pisar uma vez ou completamente, né, dá para entender que é permitido, a segunda que não pode, né? Uhum. E aí, se numa corrida não realizada em pistas, né, uma de raia livre, Uhum. pisar uma vez, ou mesma coisa, pisar uma vez ou completamente o rebordo ou a linha que marca a borda aplicável numa curva. Então, se for uma vez, eu também, no princípio, entendo que está certo. Não está correto. Se o atleta for empurrado ou forçado por outra pessoa ou objeto a correr fora da sua pista, essa aqui não tem dúvida, né? Se ele for forçado a sair. Se o atleta correr para fora da sua raia de ambos os lados ou para fora numa prova reta, sem atrapalhar ninguém, também não vai ser infração. Uhum. Se o atleta correr para fora da linha da raia mais fora ao passar na curva, sem atrapalhar ninguém, é prejuízo para ele, então não tem problema. Se em qualquer corrida realizada em raias ou qualquer parte da corrida raiada, um atleta tocar uma vez a linha à sua esquerda ou ou na borda interna, ou na linha que borda, ou na linha que marca a borda aplicável numa curva, também. Uma vez. Se em qualquer corrida ou qualquer parte de uma corrida não realizada em pistas, pisar uma vez ou completamente o rebordo ou linha que marca a borda aplicável numa curva. E aqui ele está dizendo aquela que não corre. Só voltar aqui. Ele está dando essa aqui. É a B, né? B? Acho. Não. Aqui ele muda a ordem quando a gente volta Ah, aqui, ó. hum. Sabe onde ela foi parar agora? Eu acho que era F aqui, né?
realizada em pistas. Bom, ele deu errado ali, eu lembro que às vezes ele dava essa situação. Alguém acha que pode ter alguma Aqui coisa fala na não questão? realizada em pista. Essa F É mesmo? a letra F. Se ela não é realizada, digamos que é um 5.000, ela não é realizada nas pistas, né, nas raias, né? Pisar uma vez ou completamente a borda interna. Então, eu vejo que é a mesma regra ali. Eu vejo essa aqui como certa, né? Não sei Não o é que F, não. vocês. Ele vai dar ali como errada, mas eu acredito que está certa. James, concorda ou discorda? Não, tá certo também, porque se ele tocar uma vez na borda interna ali, é a mesma aplicação da regra na prova raiada, no caso, né? Então, não... Então, agora eu Hum, marquei a única errada lá hum, e agora ele deu. Enfim, hum, hum. seguimos. Selecione as verdadeiras. Ah, pessoal, vocês vão fazer uma prova, então assim, cuida com o que a questão está pedindo e leiam até o final, porque às vezes é no final que ele muda totalmente o sentido e aí vocês podem errar uma questão, às vezes de bobeira, porque vocês sabem, né? Então, cuida com essa questão. Então vamos lá, as Na verdadeiras. anterior, Marcelo, na Oi, anterior, qual era a errada? não tinha errada. Ele estava Hum. marcando, acho que essa F aqui, ó. Sem qualquer corrida não realizada em raias, digamos uns 5.000, 10.000, Ah, pisar uma vez ou completamente na borda interna ou a linha que marque a borda interna numa curva, uma vez, né? Então, se for uma vez, aí ele entra na regra geral, né? Ficou ok, Silvana? então, eu marquei as outras e não marquei o F e deu erro também. Então, eu acho que talvez alguma questão ali que ele não traduziu certo, tal, mas do jeito que está aqui, que a gente está entendendo, se ele pisar uma vez na linha da borda interna. É, Uma vez, tá eu ok. também, eu também achei que eram todas verdadeiras. É, é o Verifica a que a gente. pergunta. Perdão? Verifica a pergunta lá em cima. Quais É, são as exceções? as exceções do que a gente escolheu na anterior, né? Que eram as desqualificações, né? Que podem evitar que o atleta seja desclassificado por uma infração. Ou seja, ele vai cometer a infração, mas ela está dentro da regra e pode pisar uma vez na borda interna, a regra permite. Então, Aqui ele está fazendo uma referência à pergunta anterior, não é isso, não? Quais são porque as a pergunta regras? anterior, o que que eles têm que fazer? Uhum. Eles têm que correr dentro da raia? Sim. Eles têm que ficar na raia até o final? Sim. Eles têm que ficar dentro das suas raias quando a corrida foi parcialmente corrida em raias? Sim. Então ele está trazendo tanto que todas foram corretas, né? E aqui ele está dizendo em outras palavras, quais são as infrações que podem ser cometidas e que, mesmo assim, ele não vai ser desclassificado, né? Então, e ele traz. Se ele sair da pista, ele é desclassificado? Ah, ele é, mas ele foi empurrado. Então, é uma exceção, né? Ah, pisou na linha, é desclassificado? Sim. Bom, mas uma vez é permitido. Então, é a questão aqui. Pelo menos eu estou entendendo dessa forma. Sem qualquer corrida não realizada em raias, uns 5.000, 10.000, 1.500, pisar uma vez ou completamente a borda interna, né? A borda aplicável numa curva ali, né? Digamos que está tendo um lançamento do dardo ali e está sem o rebordo ali. Aí ele pisa ali uma vez e não pisou mais, foi só um escorregão, só um deslize dele. Então, é uma vez, ele encaixa na regra, né? Aqui Eu estou ele fez entendendo dessa a forma. relação da pergunta 2 com a pergunta 1. Qual dessas todas é a exceção daquela
Tá, vamos voltar na pergunta 1, então. A pergunta 1 é o que eles podem fazer, o que eles devem fazer. Eles devem correr só nas suas raias individuais, permanecendo na sua própria raia até o fim. No caso de corridas, correr durante tempo parcial nas raias, permanecendo na sua própria raia desde o início até a conclusão da parte da corrida feita dentro das raias. E no caso das corridas ou parte das corridas que não seja executada em raias, não pisar ou correr sobre ou dentro o rebordo interno, a borda interna, ou qualquer linha branca que esteja a substituir. É aquela imagem do cone que a gente mostrou no começo. Se está sem a borda interna, colocam-se os cones. E ali, se ele pisar uma vez, ele não deve fazer isso. Essa é a questão 1. Então, aqui, nós vimos que as 3 estão corretas, porque é o que ele deve fazer. Certo? Uhum. Agora, se ele passar e fizer alguma coisa que não está permitido ali que a gente acabou de fazer, seria uma desqualificação a primeiro momento, mas assim, temos que ver o motivo e temos que ter o bom senso. Foi empurrado, de repente passou alguém na frente, tinha um fotógrafo, estava com uma bolsa para trás ali, não viu, o atleta teve que sair, desviar para não bater, enfim, alguma situação dessa. Então a gente usa o bom senso também, tá? E aqui, nessa F, ela tá dando como errada. Ô Marcelo, eu acho que é a C, porque na C ele fala para correr na curva, mas ele não fala que é uma vez só. Oi? A E C. a C? Se o atleta correr para fora da linha da pista, mais para fora, ao passar na curva. Vamos imaginar o 200. Ele está correndo na raia 3. Então ele corre e enquanto ele vai correndo, ele está indo para a raia 4. E Ah, daí ele tá. corre na raia 4, depois ele volta para a raia 3. Mas ele não atrapalhou ninguém, porque o atleta da raia 4 já está lá na frente. Então ele teve uma desvantagem. Então, não tem problema ele sair da pista Como aqui. ele não perturbou ninguém, então tudo tá bem. O problema aqui é perturbar alguém. Tá? Se ele correu a mais, é atrapalhar alguém. Se não atrapalhou, não tem problema. Tá? Podemos passar ou alguém tem uma questão ainda? Não, aqui está tranquilo. Então, seguimos. Ficou confuso aqui essa questão mesmo, tá? Confesso que ficou. 3. Vamos lá. Verdadeiras. No caso das corridas, no caso dos revezamentos, qualquer segundo passo feito pelo mesmo atleta e apenas pelo mesmo atleta numa determinada corrida resultará na desclassificação da equipe. No caso das corridas de revezamento, qualquer segundo passo feito pelo mesmo atleta ou qualquer outro atleta da mesma equipe resultará na desqualificação. No caso das provas combinadas, um atleta só deverá ser desclassificado por causa de mais de uma infração se isso acontecer na mesma corrida. E aí? O que temos lá, Geraldo? Olhando aqui, não temos nada ainda. Nada ainda? Não, está todo mundo pensando. Aí, ó, viu? Ia ficar difícil, viu? Né, James? Opa, BC. Começou a mudar. Pintou um BC aqui. Verdadeiras, a B e a C. Dois BCs. Certo. Aqui, né? Aqui a gente já pode descartar essa A, porque assim, qualquer segundo passo Três, feito quatro. pelo mesmo atleta e apenas pelo mesmo atleta, aqui a gente já descarta ela também, tá? Quatro. Perfeito. É isso aí mesmo. Lembrando que no revezamento vai contar a equipe, né? Então, se o primeiro atleta pisou e o quarto atleta pisou, quarto, vamos Dois. dizer o terceiro ali, né, que vai correr mais na curva. Aí é a equipe, vai contar uma coisa só, tá? Se um caso de empurrão ou obstrução for considerado como não intencional ou tiver uma causa externa, o árbitro geral, de acordo com as regras,
pode, se considerar que o progresso do atleta ou da equipe tiver sido seriamente afetado, decidir que a corrida deve ser realizada novamente para um ou mais ou todos os atletas. O árbitro, de acordo com as regras, a possibilidade supramencionada de haver uma corrida conduzida com apenas parte dos participantes também deve ser implementada, se assim for decidido pelo árbitro nas finais. Se for uma prova com mais séries posteriores, pode fazer com que o atleta ou a equipe afetado avance para a próxima série. Pode decidir não fazer nada. Na verdade, essa ele pode, mas não é o certo, né? James, quer comentar alguma coisa? O pode decidir não fazer nada, fica fácil, né? Aí não. Deixa. Eu já tenho duas respostas, A e C. A e C. Tá. Vejam Três. que aquela B é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Olha aqui, ó. A última palavra ela invalida. Ela Nas invalida. finais. Então, às vezes, você tá com pressa, vai responder, tá certo. Tuf, aí escorregou na casca de banana ali. E é isso aí mesmo. 5. Se um caso de empurrão ou obstrução for considerado como sendo provocado por outro atleta de forma intencional ou imprudente, o árbitro, de acordo com as regras. Então agora é o contrário, porque antes era um empurrão não intencional, uma obstrução sem querer. Agora ela é por querer, ela é intencional. O árbitro pode se considerar que o progresso do atleta tiver sido seriamente afetado, decidir que a corrida deva ser realizada novamente para um ou mais ou todos os atletas. A possibilidade supramencionada de haver uma corrida conduzida com apenas parte dos atletas também deve ser implementada, se assim for decidido pelo árbitro nas finais. Se uma prova com séries posteriores Se for uma prova com séries posteriores, pode fazer com que o atleta ou a equipe afetada avance para a próxima série. Pode desclassificar o atleta responsável pela infração à regra. E pode decidir não fazer nada de novo. E aí, pessoal, bem parecida com a outra, né? Já tenho duas respostas. A, C, D. Isso mesmo. Vejam que a situação é a mesma, é uma obstrução, é um empurrão, só que um foi intencional e o outro não foi. Então a única diferença é a punição ao atleta infrator. Se na opinião do árbitro, do inspetor de pista, do árbitro-chefe dos inspetores ou no árbitro geral, foi intencional, tá? Ou se chegar uma gravação, tiver algum outro elemento de prova, tá? Em corridas de pista, em corridas raiadas, vamos dizer, né? Um atleta, depois de sair voluntariamente da sua raia, não pode tentar voltar a entrar na corrida, exceto se para recuperar validamente um bastão de revezamento. Se fizer isso, será desclassificado. Então, se ele sair da sua raia, ele não pode tentar voltar. A exceção que ele está falando é se de repente cai o bastão na hora do revezamento, ele sai e volta, lembrando da história do não atrapalhar ninguém. Então, se ele sair e não for questão do revezamento, ele será desclassificado. Verdadeiro ou falso? Todo mundo respondendo o verdadeiro. Acontece muito, né? Acontece demais isso aí, né? Exatamente. Em corridas de rua, um atleta não deve sair do percurso marcado, a menos que seja permitido com a supervisão de um oficial, e não pode encurtar a distância a ser percorrida. Se fizer isso, será desclassificado. Aí, acho que essa aqui também está tranquila, né? Verdadeiro. Aí. Já pensou no corta-mato? Eu preciso ir no matinho. Eu preciso ir no matinho. Vamos lá, então.
Sim. Quando devem ser fornecidas aos atletas estações de água, esponjas e refrescamento? Nas corridas em pista. Em provas de 5.000 metros ou mais, podem ser fornecidas água e esponjas aos atletas durante a corrida, se as condições climáticas o justificarem. Em provas com mais de 10.000 metros, devem ser fornecidas estações de refrescamento, água e esponjas. Em corridas de estrada. Em corridas de qualquer distância, devem fornecer-se água e refrescamento na partida e na chegada. Em corridas de qualquer distância, deve fornecer-se água aprox cada 5 km. Em corridas com mais de 10 km, devem ser também disponibilizados outros tipos de refrescamento nestes pontos, e mais regularmente, se as condições meteorológicas o exigirem. Também podem ser fornecidas estações de água nebulizada, se as condições meteorológicas o justificarem. Em corridas de corta-mato. Em corridas de qualquer distância, devem fornecer-se água e refrescamento na partida e na chegada. Em corridas de qualquer distância, deve fornecer-se uma estação com água de esponjar em todas as voltas. Em todas as corridas, os atletas devem cumprir as regras seguintes. Não devem receber ou recolher água ou tipos de refrescamento de qualquer lugar que não seja as estações oficiais. Levar de uma estação qualquer refrescamento pessoal de outro atleta. Os fiscais devem estar atentos durante toda a corrida para garantir que nenhuma dessas regras seja infringida. Se virem alguma coisa, devem relatá-lo ao fiscal-chefe ou ao árbitro. Se um atleta infringir estas regras, o árbitro deve, para uma primeira infração, avisar cartolina amarela e, para uma segunda infração, desclassificar cartolina vermelha. 3 esclarecimentos importantes. Os atletas podem levar água ou tipos de refrescamento na mão ou presos ao corpo, desde que tenham sido transportados desde a partida, ou recolhidos, recebidos numa estação oficial. Os atletas podem receber ou passar para outro atleta água, tipos de refrescamento ou esponjas, desde que tenham sido transportadas desde a partida, ou recolhidas, recebidas numa estação oficial. Qualquer apoio contínuo dado por um atleta a um ou mais atletas pode, no entanto, ser considerado como uma assistência injusta, levando a um aviso ou desclassificação. Então, questão importante aqui da hidratação. Quando e como devem ser fornecidos aos atletas estações de água, esponjas e refrescamento? Em provas de corrida de pista com 5.000 ou mais, podem ser fornecidas águas e esponjas aos atletas durante a corrida, se as condições climáticas justificarem. Em provas de corrida de pista com mais de 10.000 metros, devem ser fornecidas estações de refrescamento de águas e esponjas. Em corridas de rua, com qualquer distância, devem fornecer-se água e refrescamento na partida e na chegada. Em corridas de 5 quilômetros ou mais, vejam que aqui ele usa 5 quilômetros, então aqui a gente entende uma corrida de rua. Aqui, 10.000 metros, que também são 10 quilômetros, aqui a gente entende que é uma corrida de pista, tá? Isso. Que é dentro do estádio. Em corridas de 5 quilômetros ou mais, até 10 inclusive, deve ser fornecida água a intervalos adequados de cerca de 5 quilômetros. Em corridas de estrada de rua, com mais de 10 quilômetros, outras bebidas também devem ser disponibilizadas, também a cada 5 quilômetros. Em corridas de corta-mato, a água só é permitida na partida e na chegada das corridas. E aí? James, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Se quiser falar, Opa, cara. tranquilo. Enquanto eles pensam, Eu tenho só quando a eu gente. tenho uma resposta aqui, todas menos a F. Aí, Tá, B, C, D, E. Alguém respondeu menos A e F. beleza. James, o que você estava falando? Ah, sim, só quando a gente vai montar aqueles poços de água, né? É importante ali ver o árbitro geral, né? Quem está ali montando a questão de como montar, né? Ah, tem 10 atletas só, então tranquilo. Ah, tem 20 e tantos atletas numa prova de 10.000 na pista, né? Montar ali várias mesas, né? Distribuídas, né? Então, só com atenção a isso, né? Para não dar aquele bolo, né? Na hora do pessoal passar a pegar água ali, dá aquela confusão. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Mais duas pessoas responderam, menos a F. Tudo menos a F? É. Vamos ver? A resposta está certa.
Acho que é bem o que ele falou ali, né? Então, corridas de pista com 5 mil ou mais, deve ser fornecida água, se as condições climáticas com mais de 10 mil, fornecidas estações de refrescamento, águas, esponjas, na estrada, corrida de rua, a qualquer distância, fornecer água na partida e na chegada, e aí também vai colocando a cada cerca de 5 quilômetros também, tá? E outras bebidas também, deve ser com mais de 10 quilômetros. Verdadeiro ou falso? Os atletas podem levar água ou tipos de refrescamento na mão ou presos ao corpo, desde que tenham sido transportados desde a partida ou recebidos numa estação oficial. E aí? Verdadeiro, Maioria verdadeiro. verdadeiro, 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 verdadeiro. Todo mundo verdadeiro. Esqueci de Maravilha. botar a linha aqui. Beleza. Os atletas podem receber ou passar para outro atleta água, tipos de refrescamento ou esponjas, desde que tenham sido transportadas desde a partida ou recolhidas, recebidas numa estação oficial. Falso, falso. Uhum. 2 falso. 2 falsos. Uhum. Por enquanto. Opa, mais um. Foi, Vamos lá então para leitura do vento. Agora vai ter que fazer conta. Opa, peraí que a Laís tem uma questão ali. Laís Diga, Laís. levantou a mão. Oi, Neyer, tudo bem? Tudo bem, Boa Laís? noite. É assim, é uma situação que aconteceu numa competição. Um técnico brigou porque queria que a atleta corresse com um negócio de hidratação, um gel, sei lá, algum suplemento, sei lá o quê, em prova de pista 5.000. E aí teve uma discussão, né? Porque ele falou, não, mas é obrigado. Eu falei, não, não é nada obrigado, é 5.000 apenas, né? Não teria necessidade de posto de hidratação na pista, condição climática ok, etc e tal. É só para esclarecer mais. Numa prova de pista, 5 quilômetros, 5.000, né? Vamos dizer assim, ele pode ou não ter essa suplementação, hidratação, gel, sei lá o que que ele queria que a atleta corresse no percurso. Então, eles podem, né, ter. E aí, digamos que tá uma condição climática que tá frio, tá úmido. O pessoal falou, não vai ter hidratação. Então, ela pode levar, né? Só que ela tem que levar desde o começo, né? Ela parte com isso. E outra questão que podia levantar, mas gel pode, ela pode usar ali, tomar o gel, né? Aquela pastinha e tal. Assim, depois, se ganha prova, tal, vai ter pensando numa competição maior, vai ter exame antidoping, e aí fica a risco dela, né? Então, assim, a gente não para olhar também quando dar um gel ali pro atleta, ou quando tá naquela mesa, nas competições, porque os próprios treinadores, né, levam a bebida especial para os seus atletas e também não para ficar olhando. Então, eu acredito que tendo um gel, ela entrega, ela larga com aquilo, ela toma lá a hora que ela quiser. Mas 5.000 é uma prova rápida, assim. Então, Então, né? essa foi a questão, porque como ela perguntou, ele perguntou, aí a gente disse que não. Ele falou, me mostra na regra. Aí a gente falou essa questão toda da regra, o Flor estava junto também, ele falou a mesma coisa, mas o técnico não aceitou a justificativa dela não poder. Mas eu também não lembrei de colocar essa questão que se ela ganhasse a prova, tivesse exame antidoping, etc e tal. Daí fica. É o risco deles, né? Entendi. Beleza, obrigado. Beleza. Então vamos lá que eu tinha pulado aqui. Vamos pro 8 agora. Leituras de vento. Como e por que medimos a velocidade do vento?
Nas corridas até 200 metros, inclusive, e no triplo salto e salto em comprimento, é habitual medir a velocidade do vento durante as provas. No entanto, é importante entender que a leitura do vento feita para cada corrida não tem impacto sobre o resultado real da corrida. As leituras de vento são feitas apenas para registro, classificação e outros fins estatísticos. Portanto, se, por exemplo, o anemómetro não tiver funcionado corretamente, ou de todo, isso não será uma razão para o árbitro realizar a corrida novamente. Nas corridas relevantes, o anemómetro é colocado na reta da meta ao lado da pista 1, a 50 metros da linha de chegada e não mais que 2 metros da pista de atletismo. O próprio anemómetro deve estar 1,20 e 2 metros acima do nível do solo. É iniciado manualmente pelo operador do anemómetro ou remotamente a partir da área de fotofinish. Nas corridas planas, o anemómetro deve ser iniciado com o clarão ou fumaça da pistola do juiz de partida. Em corridas que começam em curva, deve ser iniciado quando o primeiro e a atleta entra na reta. Deve ser medido durante os seguintes períodos. Para os 100 metros e 200 metros, 10 segundos. Para os 100 metros e 110 metros de barreiras, 13 segundos. As leituras devem ser feitas em metros por segundo e registadas até ao décimo de segundo seguinte mais alto. Ops, é aqui. Então, do anemômetro, né? Então, eu acho que aqui os maiores detalhes são a questão de onde colocar, como colocar, para que prova usar e o tempo vai ser colocado, né? Mas ficou claro na explicação ali todos esses detalhes. Alguém tem alguma questão assim? Quer falar? Bom, eu vou tocando aqui, qualquer coisa levanta a mão, a gente vai conversando, tá? Então, o local de colocação do anemômetro, né? Ele é colocado a não mais que 1,22 da pista de atletismo, da raia da pista de atletismo, aqui ficou confuso pra gente. Na reta da meta, na reta da chegada, ao lado da pista 1, da raia 1, a 50 metros da linha de chegada, a não mais que 2 metros acima do solo. E aí? Temos algo, Temos um Geraldo? B e C, C e D, B e C e C e D. C e D? Aí tem um Então A, B temos e B. C. Então tá bem confuso mesmo aqui o Ah, bem negócio. confuso. Então tá. A, B, D, B, C, A, B, C, C, D, B, C. Vamos Vamos passar aqui, vamos ver o texto aqui, ó. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui, ó. Ó, o anemômetro é colocado na reta da meta, na reta de chegada, ao lado da raia 1, a 50 metros da linha de chegada. E não mais que 2 metros da pista de atletismo, né? Da raia. O próprio anemômetro deve estar 1,22 acima do nível do solo, ou seja, a altura da raia, né? Que ele vai ter que ficar nessa altura. Então tem uma altura certa para ele ali. Vamos lá. A 50 metros da linha de chegada, a gente viu. A não mais que 1,22, não, ele tem que estar a 1,22. Aqui pode ser que esteja 1,21, 1,20, 1,10, não, ele tem que ser 1,22 de altura. Da pista, ele fala não mais que 2 metros da pista. Eu errei aqui, eu confundi. É 2 metros. Essa questão tá pegadinha, né? uma Tá. pegadona, isso aí. A não mais que 2 metros acima do solo. Então aqui ele trocou, né? As duas as informações. E na reta da meta, na reta de chegada, do lado da raia 1. O pessoal está Então, respondendo novamente. Tenho uma resposta: A e D. que bom, porque eu já tinha passado aqui, já tinha dado. Mas foi essa mesmo, a ID. Não, é pegadinha. Essa foi. Ó, velocidade do vento, eu não sei, mas eu acho uma das partes mais tranquilas de fazer do anemômetro. Porque se ele é positivo, quando não tem nada na frente, é positivo. É só jogar para o próximo. Então, por exemplo, 1,99, ele É vira dois. 2. Não tem. Se fosse 1,89, virava 1,90. Então, é só jogar. Você vai somar para o próximo. E quando ele é negativo, você só
você só apaga o finalzinho. Como é que é a borrachinha aqui, ó? Vamos ver aqui. Você só faz isso aqui, ó. Pronto. É menos 1,5. Opa, deixa eu fechar aqui de novo. Menos 1,5. Então, negativo, esse aqui some, morre. Positivo é 1 a mais. Se for 90, 91, 92, aí já vira 2. Tá? 5. Alguém tem alguma dúvida ali no anemômetro? Então vamos lá. Quais as principais diferenças entre corridas de pista e a realização de corridas em estrada e de corta-mato? Noutras unidades abordamos as configurações da partida e da chegada para corridas de estrada e corta-mato. Na maioria dos outros aspectos, as regras para a realização de provas de estrada e de corta-mato são geralmente as mesmas que para provas de pista. No entanto, no caso das corridas de estrada, o método de medição do percurso é diferente do usado para medir distâncias numa pista. A medição da corrida em estrada é assunto para outro curso. Em corridas de corta-mato, a medição exata não é, naturalmente, crucial, sendo muitas vezes aproximada. A prova deve ocorrer numa área aberta ou florestal. A área deve estar coberta por relva, tanto quanto possível, com obstáculos naturais. Devem-se evitar obstáculos muito altos ou difíceis, valas profundas, subidas ou descidas perigosas, vegetação rasteira densa e o cruzamento de estradas ou superfícies pavimentadas. Qualquer estrada ou passeio pavimentado devem ser cobertos por relva, terra ou tapetes. A área deve ser ampla o suficiente para incluir o percurso e as instalações associadas. Considera-se 5 metros como largo o suficiente, exceto para a partida e a chegada. Onde houver uma grande entrada, os primeiros 300 metros devem ser uma corrida limpa. Além das da partida e da chegada, devem ser evitadas retas longas. É preferido um percurso com ondas naturais, curvas suaves e retas curtas. O percurso deve ser circular e ter entre 1.500 metros e 2.000 metros. Se necessário, o percurso pode ter um ciclo mais pequeno para alcançar a distância de corrida total desejada. O percurso deve ter preferencialmente uma subida total em cada ciclo longo de, pelo menos, 10 metros. Idealmente, o percurso deve ser marcado claramente em ambos os lados, seja por fita, barreiras ou alguma outra vedação adequada. Então aqui ele só dando as explicações ali como que deve ser a pista do cross country, né? Fala do tamanho. Ele foi bem explicativo ali. Acho que não tem muita dúvida. Pelo menos eu não fiquei. James quer complementar alguma situação? Não, é aquelas situações de utilizar todos as questões naturais, né, na hora da montagem da pista, né, e tudo mais, né? Então, só isso mesmo. Na hora da montagem do percurso em si, né? Vai fazendo por exemplo, teve Rio Claro, né? Que foi lá no meio né? Então, utilize-se lá dos recursos naturais e tudo mais, né? Só isso. Beleza. Então aqui não tem questões. Acho que vamos para a última agora. Aqui, ó. Assistência. Aqui vai ter questões. Que tipo de assistência é permitida em corridas e marcha atlética? Examinação e assistência médica, incluindo tratamento e fisioterapia, podem ser dados para permitir que um atleta participe ou continue a participar. Por pessoal médico nomeado para a área da competição ou por pessoal da equipa credenciado em áreas destinadas ao tratamento fora da área da competição. Comunicação entre atletas e treinadores e os não presentes na área de competição. Proteções pessoais, tais como ligaduras, fita adesiva, cintos, suportes, arrefecedores para o pulso, auxiliares de respiração. Controladores de ritmo cardíaco ou de velocidade, sensores de passada ou dispositivos semelhantes transportados ou usados pessoalmente por um atleta, desde que não possam ser utilizados para comunicação. Chapéus, luvas, sapatos, artigos de vestuário fornecidos aos atletas em estações oficiais ou de outra forma, se aprovado pelo árbitro. Apoio físico de um oficial ou outra pessoa nomeada para se voltar a levantar ou para receber assistência médica. Luzes eletrónicas ou aparelhos semelhantes que indicam tempos progressivos durante uma corrida, incluindo um registro relevante.
Que tipo de assistência não é permitida em corridas e marcha atlética? Exame médico, assistência, tratamento, fisioterapia por pessoas que não o pessoal médico nomeado a partir do momento em que os atletas saem da câmara de chamada e enquanto estão na área de competição. Ritmo em corridas. Por pessoas que não participam na mesma corrida. Por atletas que já fizeram uma volta ou estão prestes a fazê-la. Por qualquer tipo de dispositivo técnico que não seja o permitido ao abrigo das regras. Possa a utilização na área da competição de gravadores de vídeo, rádios, CD, transmissores de rádio, telemóveis ou dispositivos semelhantes. Uso de qualquer tecnologia ou aparelho que forneça qualquer vantagem durante a utilização, que não possa ser obtida usando o equipamento especificado ou permitido pelas regras, além de sapatos que estejam em conformidade com as disposições da RT5. Utilização de auxiliares mecânicos. Prestação de aconselhamento ou outro apoio por um oficial da competição não relacionado ou exigido pela sua função específica no momento, por exemplo, aconselhamento de treinador e a indicação de intervalos de tempo ou distância. Receber apoio físico de outro atleta, além de ajuda para se voltar a levantar, que ajuda a continuar para a frente numa corrida. Qualquer atleta que dê ou receba assistência a partir da área da competição, durante uma prova, será avisado pelo árbitro com cartolina amarela e informado, e a de que, se houver alguma repetição, será desclassificado, e a dessa prova, com cartolina vermelha. Além das questões já descritas, isto inclui RT 17.14 receber incorretamente tempos intermédios. RT 17.15 receber ou dar incorretamente tipos de refrescamento em corridas de pista. RT 54.10 receber ou dar incorretamente tipos de refrescamento em provas de marcha atlética. RT 55.8 receber ou dar incorretamente tipos de refrescamento em corridas de estrada. É muito importante lembrar a possibilidade, mais ainda, em alguns casos em que os oficiais são responsáveis por intervir quando os atletas precisam de assistência médica. Estas regras mudaram a partir dos dias em que nenhuma intervenção era possível até o atleta chegar à linha de chegada. Como resultado, há uma incompreensão comum sobre o que é agora permitido. Em muitas corridas de pista mais curtas não haverá possibilidade de intervir para ajudar o atleta e verificar se pode continuar na corrida. Mas em provas mais longas, e particularmente no caso de corridas mais longas de estrada e corta-mato, isso é perfeitamente possível. Em ambos os casos, também é importante garantir que sempre que um atleta aparente estar ferido lá ou, por outro motivo, incapaz de continuar numa corrida, a assistência médica seja oferecida assim que possível, sem perturbar os e os outros e os atletas, caso a corrida ainda não tenha terminado. Interessante aqui, que chamou minha atenção, é a questão do pode ser considerado uma assistência você dar uma água, um refresco no local errado. Então, fora do ponto oficial. Então, veja, às vezes eu já participei de uma maratona que o técnico estava de bicicleta, estava atrás, estava tudo bem. De repente, ele deu uma disparada, parou num lugar no quilômetro X, que não era ponto oficial de água, e deu água. Então, aí a gente tem que advertir, a gente tem que aplicar a regra e dar o cartão amarelo. A primeira, é igualzinho no futebol, a primeira é um aviso, a segunda é uma desqualificação. No caso do futebol, é uma expulsão, no nosso caso, uma desqualificação. Tá? Então, isso não pode acontecer. Tá? Por que que só ele vai ganhar água, por exemplo, no quilômetro 40, faltando pouquinho para acabar e os outros não? Isso pode ser considerado, sim, uma vantagem só para aquele atleta. Né? Então, vamos lá. Qual tipo de assistência é permitida em corridas e marcha atlética? Dispositivos de comunicação? Arrefecedores de pulso? Luzes eletrônicas ou aparelhos semelhantes que indicam tempos progressivos durante uma corrida ou registrem o ritmo da passada? Receber apoio físico de outro atleta que ajude a continuar para frente numa corrida? Controladores de ritmo cardíaco? Assistência médica e fisioterapêutica durante uma corrida? Receber informação de ritmo por atletas que já tiverem feito uma volta ou que estejam prestes a fazê-lo? Sensores de passada ou aparelhos semelhantes? Essa é grandinha. E aí, temos alguma questão já, Geraldo? Acho que eu vou diminuir um pouco a letra para caber aqui na tela. Diminui. Nada Aí, ainda. aqui tá tudo aí. Nada ainda? Nada ainda. O pessoal está pensando. Eu acho que essa tá bem mais difícil, né? Uhum.
F de faca. Pode ser mais de uma, tá? F de faca outra vez. Duas respostas. Duas. Só que tem Opa, mais. aí B, C, E e F. B, C, E e F. Alguém respondeu Sim. só a F. Ok. Vamos lá, então. B, C, E e F. Hum, B, C, E e F. Luzes eletrônicas ou aparelho semelhante que indiquem tempos progressivos durante uma corrida ou registrem uma passada. Eu lembro até que a Claudinha comentou uma vez que tem algumas competições maiores que na raia 1 ele vai ligando, vai mostrando uma luz assim, acompanhando o atleta, né? Parecido com aquilo que a gente vê na televisão, que às vezes tem aquela linha que vai seguindo o primeiro e tal. Então também tem isso. Então esse não é considerado uma al- assistência, tá? al- Até porque ele é feito pela organização, né? alguém respondeu para colocar a última também. É, exatamente. Ai, eu botei concluir ali, deixa eu voltar, mas a última era exatamente isso. Era Bom, B, agora a última não C. é, né? Mas vamos lá, ó. Receber apoio físico de outro atleta que ajuda a continuar para frente numa corrida, isso não é permitido. Não é Nós queremos o permitido. que é permitido. Sensores de passada, aqui, essa é aquela. Assistência médica e fisioterapêutica durante uma corrida. Controladores de ritmo cardíaco. Dispositivos de comunicação não são permitidos. Luzes eletrônicas ou aparelhos semelhantes que indicam tempos progressivos durante uma corrida. Arrefecedores de pulso. Refrescadores, né? Receber informação de ritmo por atletas que já tiverem feito uma volta ou que estejam prestes a fazê-la. Aquele famoso ditar ritmo, né? Vem, vem junto, vem junto, vem, vem. Negativo. Aqui, duas respostas assim: B, C, D, F, G. B, C, D, F, G. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Parabéns. Então aqui a gente conclui a questão da corrida, tá? Ela é um pouco mais simples assim, porque é mais de conhecimento geral. Tem uns detalhes aqui, tá? Que a gente toma, né? Mas de modo geral a gente conseguiu fazer todo o apanhado das corridas. James, não sei se quer complementar alguma coisa, quer falar? Então, tudo certo. Essa é uma Tudo parte certo. mais tranquila, né? Beleza. Eu tenho aqui, Geraldo, uma questão que eu queria passar só para o pessoal que vai fazer a prova, estudar. Eu Uhum. podia até ajudar ali a Laís naquela situação ali, de repente achar mais rápido a regra. Eu não sei se eu continuo aqui ou você quer fazer uma outra gravação para passar, o que que você acha melhor? É que se eu for paralisar a gravação, Eles não conseguem gravar. não, eu teria que ficar esperando a conversão. Eu Vamos consigo tocar fazer, então. eu consigo fazer isso, cortar o vídeo depois. Beleza. Então vamos tocar. Então, pessoal, em relação ao e-learning, a gente finalizou. O que eu queria mostrar para vocês, alguns já viram, outros não, mas eu gosto sempre de passar, é o uso da inteligência artificial para ajudar nos nossos estudos, tá? Tanto para estudar o atletismo, quanto para salvar de uma enrascada no dia da competição, tá? Ele funciona, essa inteligência artificial, ela funciona no celular, ela funciona no computador. Eu vou mostrar no computador aqui para mostrar para vocês como faz. E uma vez feito no computador, ele puxa lá para a tua conta direto no celular também. É muito interessante, ajuda bastante, tanto para estudar na vida prática e até para outras situações que não atletismo também, tá? Vocês estão vendo a minha tela que saiu do e-learning? Estão vendo o Perfeito, notebook LM ali? Tá. perfeito. Tá, eu já estou na minha tela aqui o nome é Notebook LM, tá? Depois eu posso passar esse link lá no grupo para todo mundo, tá? A gente coloca lá. Você entrou lá no Notebook LM, a primeira coisa que vai aparecer, a primeira página é isso aqui. Eu já tenho os meus, como fala, os notebooks gravados aqui, tá? Tá na minha conta aqui já.
tá? Mas quando vocês entrarem, vai estar na conta de vocês. Talvez não tenha nenhum, para quem nunca usou, enfim. Para criar, a gente vai criar um notebook. E a grande vantagem dessa inteligência artificial é que ela só vai buscar informações daquilo que você alimentou para ela. Então, ela não vai, como diz o termo, alienar e procurar na internet alguma situação, tá? Então, se eu quiser procurar só regras de atletismo, eu carrego só o livro de regras mais atual de atletismo. E aí eu vou perguntar para ela, e ela vai me perguntar, e a busca dessa inteligência artificial, que é o Notebook LM, vai ser só em cima do livro de regras, tá? Eu tenho aqui já um criado já, eu vou mostrar para vocês como é que chega aqui. Então eu já peguei o livro de regras, já carreguei a versão mais atualizada, e também já por uma outra situação que eu tive, a norma da CBAT que fala sobre as idades. E aqui eu posso colocar, salvo engano, até 50 fontes, então é muita coisa. Então eu deixei bem enxuto para que ele me traga informações apenas do livro de regras e das idades. E eu posso até, inclusive, tirar, tirar a seleção das idades e usar só o livro de regras. Ou fazer o contrário, eu venho, clico numa, seleciono só o que eu quero. Tá? Se eu quiser tirar, é só vir aqui nos 3 pontinhos, mudar o nome, remover e assim vai. Só quero mostrar para vocês então como chega lá. Então, digamos que vocês não tenham nada ainda, ele só vai aparecer para vocês. Deixa eu pegar aqui um lápis aqui, aqui, aqui. Ele vai aparecer para vocês para criar um notebook, tá? E ele vai agora aparecer, ele vai mostrar de outras pessoas que criaram e que tá legal, que ele está só dando de exemplo. Mas a gente vai criar. Vamos entrar e vamos criar um novo notebook. Eu clico aqui. Você viu que ele não deixa eu fazer pergunta, não deixa eu fazer nada sem antes carregar uma fonte. Então eu tenho que fazer o upload das fontes. Tenho que selecionar o arquivo. Tá? E vejam, ele pode estar no Google Drive, esse arquivo. Digamos que eu tenho ele lá no Google Drive. Eu tenho um link de algum lugar, de um site, eu tenho um vídeo do YouTube, de repente eu tenho um vídeo longo, eu preciso saber de alguma coisa. Você carrega o link do YouTube, ele transmite, ele assiste o vídeo, ele fala tudo para você em menos de um segundo. Ou copiar e colar um texto, tá? No caso, a gente vai selecionar o arquivo. Deixa eu ver se eu estou com o meu livro de regras aqui ainda. Se não... Livro de regras, olha lá. Então, eu estou com o livro de regras aqui, só selecionei ele e vou abrir. E ele vai carregar. Então, ele vai ficar carregando aqui um pouquinho. Enquanto ele carrega, a gente volta lá para o nosso, aqui, e a gente já usa o nosso livro de... Depois ele fica assim, tá? No final eu mostro ali para vocês, tá? Só de carregar, ele já vai aparecer um resumo, sem fazer nada. Sem fazer nada, ele já faz um resumo, tá? Eu posso pedir para fazer um resumo em vídeo. Um resumo em áudio fica muito bom. Ele demora uns 20 minutos para fazer. Façam, ele fica muito legal, tá? Ele também cria mapa mental. Então, tem gente que gosta de ver mapa mental, tem gente que, né, enfim, não gosta, mas enfim. Ele está ajudando a estudar também, ó, ele faz cartões didáticos, ele cria provas para você, se você quiser, faz relatórios, enfim. Assim, ele está muito bom para quem quer estudar. Para quem precisa estudar, não tem tempo, me mostra os pontos mais interessantes, o que é mais importante. Então, ele não busca na internet, ele não vai buscar longe, não vai alienar. Ele vai buscar só onde você perguntou, tá? Então, digamos, se eu perguntar qual a previsão do tempo, ele não vai saber me dizer, porque não diz isso ali no livro de regras, tá? Mas se eu perguntar se o atleta pode levar água, como foi a questão da Laís ali, ele vai me dizer, né? Vamos até perguntar aqui, né?
E vocês têm que treinar, porque às vezes ele vai responder uma coisa, você está querendo perguntar uma coisa, mas ele entende outra, tá? Então você vai treinando, vai testando a resposta, vai treinando, uma hora você chega a pegar o jeito de perguntar para ele, tá? Então vou perguntar ali para ele se no. Nossa. Era 5.000 a tua prova, né, Laís? Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Mas acho que era 5.000, sim, né? Era 5, eu acho que era 5 Eu mil. tô, é 5.000. 5.000. É que eu demorei a abrir o microfone. Não, 5.000. tranquilo. Eu perguntei lá, ó. Nas provas de 5.000 metros, os atletas podem levar água caso não seja fornecida pela organização? Vamos ver o que ele me responde. Ó, sim, eles podem transportar a água. De acordo com. Aqui, né? De acordo com as regras técnicas, um atleta tem permissão para transportar água ou bebidas na mão ou presas ao corpo. Para que isso seja permitido, a água ou bebida deve ter sido transportada desde o início da prova, ou deve ter sido coletada ou recebida em uma estação oficial. Foi o que nós vimos lá. Alguns pontos importantes sobre o fornecimento. Ele sempre é interessante que ele nunca te responde, ele sempre te responde e dá um extra, assim, isso que é legal. Então ele vem falar, em provas de pista, o fornecimento da organização. Em provas de pista de 5.000 ou mais, os organizadores podem fornecer água e esponja aos atletas se as condições climáticas exigirem tal fornecimento. Então aqui podem, né? Então, se eu achar que não pode, a organização vai falar não. Recebimento de assistência recebimento de assistência não permitida. Um atleta que recebe ou recolhe refresco ou água de um local diferente das estações oficiais, exceto por razões médicas ou sob direção, ou toma refresco de outro atleta, será advertido pelo árbitro geral na primeira infração, normalmente por um cartão amarelo. Para uma segunda infração, o atleta será desqualificado, normalmente com cartão vermelho, e deve sair imediatamente da pista. O tomar refresco de outro atleta aqui quando tem aquela mesa com vários refrescos, o atleta vem e pega o do fulano, não pega o dele, pega o do outro. Porque a gente viu que eles podem até trocar o refresco, a água ali durante a corrida. Assistência mútua permitida. Um atleta pode receber ou passar para outro atleta refresco, águas ou esponjas, aquilo que a gente acabou de falar, desde que tenha sido transportado desde o início ou coletado ou recebido em uma estação oficial. No entanto, apoiar continuamente outro atleta dessa maneira pode ser considerado assistência injusta, resultando em advertências ou desqualificações, tá? Mas onde que isso está na regra? Aí você vem com o mouse aqui em cima e ele já Uhum. te diz. Vamos lá, vamos subir um pouquinho aqui. Não sobe mais. Regra 17.15.4. Aí você vem ali. Eu cliquei, eu só deixei ele aparece. Se eu clicar, ele vem ali do lado e mostra onde é que está. Tá? Então, assim, aqui vocês podem usar para qualquer coisa. Qualquer pergunta sobre o livro de regras, vocês podem fazer que ele vai responder, tá? Agora um detalhe muito importante. Tá, eu sei que amanhã eu vou trabalhar, eu fui escalado, amanhã eu vou estar lá na prova do salto em distância, eu estou com dúvida, e aqui eu já fiz as perguntas que eu tenho dúvida. Por exemplo, quantas marcas, o atleta pode fazer prova do salto em distância? Opa, quantas marcas o atleta, marcas na pista, vou colocar, né? O atleta pode fazer na prova do salto em distância. Vamos colocar lá. E ele vai procurar só aqui. Idades não vai dizer isso, mas aqui no livro de regras vai falar. Tá lá. Pode fazer uma ou duas marcas. Onde que está dizendo isso? Na regra 25.3. Tá? E vai te falar tudo. Legal. Só que acontece de. Deixa eu até copiar isso aqui. Legal. Eu fiz as minhas pesquisas, então agora eu vou
eu vou sair, eu vou dormir e tal, e boa. Daí amanhã eu chego lá na hora da prova e cadê? Onde é que estão aqui? Onde é que está aquilo que eu gravei? Então, a gente tem que fazer uma coisa, uma questão. Eu vou perguntar de novo aqui para ele, só para a gente salvar. Para a gente deixar isso salvo para uma consulta facilitada. Se não tiver na hora, pode perguntar que ele vai dar a mesma resposta, tá? Então aqui veio a mesma resposta que a gente pegou, tá? E aí eu venho salvar nas observações. Aqui que é o pulo do gato, se você não quiser perguntar depois, ou é uma coisa meio complexa, né? Você salva nas observações. Perceba que ele veio para cá, tá? E aí a do salto em distância que a gente acabou de fazer, a gente pergunta de novo a mesma coisa. Tá ali, a gente salva. Perceba que quando eu clicar no salvar nas observações, ele vai carregar bem aqui do lado. Ele carrega ali e tá lá. Agora eu posso fechar e eu volto. E ele não tá aqui. Ele não tá aqui no corpo do jeito que ele estava. Ele tá aqui. Regras de marcação no salto de distância e regras de abastecimento. Se eu clico, ele vem lá e me aparece já aquela consulta que está pronta, certo? Então vejam, eu estou na minha conta pessoal fazendo essa pesquisa em casa, tranquilo, tudo bem. Se eu for no celular, essa pesquisa vai estar lá. Eu vou até abrir aqui. Você tem o, o aplicativo, deixa eu até mostrar ali para vocês. Aparece aqui? Não aparece, né? Você teria que desativar, O a, blur ali. desativar o. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso Negócio de rapidinho. fundo, é que o seu fundo da sala está ativado para não mostrar, então ele acaba no. Isso, Dá para ver? mais ou Ele tá menos. bem aqui no meu dedo aqui, ó. Uhum. Ó, é o mesmo nome. Baixa lá o aplicativo, Notebook LM. Eu vou abrir ele aqui. Ele está carregando. E olha só, ele não carregou. Ele não carregou aqui no celular. Então foi bom, porque eu estava falando uma coisa que eu estava dando uma informação errada, tá? Então eu salvo aqui, eu faço a pergunta, eu salvo nas fontes aqui no celular, eu estou pronto para ir para a pista. A vantagem de usar o celular é que eu posso clicar aqui para conversar com ele e tem um lugar aqui agora no teclado que eu ponho no microfone, eu pergunto falando e ele me dá a resposta do mesmo jeito, tá? Então, qual foi a pergunta que a gente fez aqui? Vamos perguntar aqui. Quantas marcas o atleta pode fazer no salto em distância? Fiz a pergunta e enviei. Ele já está pensando lá, não sei se vocês conseguem ver, mas ele já vai me dar a resposta ali. Se não for idêntica, vai ser muito similar àquela que eu. Olha lá, ó, já saiu a resposta, tá? E aqui ele falou até das marcas e falou até de quantas tentativas e tal, e ele foi sempre além, tá? Então eu acho que é uma ferramenta bem interessante, tá? Para quem quiser, eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, tá? A gente coloca o nome lá no grupo, lá, o Notebook LM do Google, e espero que possa ajudar todos a fazer a prova, espero que todos tenham um desempenho excelente aí na prova, sejam aprovados. E é isso aí, pessoal. Estou à disposição. Deixar um abraço para todo mundo aí. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Então é isso aí. Então, Geraldo, é contigo. Ok.
Descompartilha, né? Para a gente apenas se ver. Isso. Aí vocês podem dar o tchau aí de vocês. Beleza, então. É um Valeu, prazer boa ficar com noite. vocês aí, pessoal. Boa noite a todos, grande abraço a todos. Ok, vou só cancelar a gravação.